Boa noite. Todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Deus tem uma bênção especial para nós essa noite. Que bom que você veio. Eu e você estamos aqui essa noite porque o Espírito Santo nos conduziu até aqui. Amém por isso? É muito bom estar na igreja, na quarta-feira. Boa noite você que nos assiste também pela internet. Deus também está aí do seu lado. Tem uma bênção especial para você. O livro de Apocalipse, ela fala 7 vezes ao vencedor. Sempre ela começa ao vencedor. Eu quero ler para vocês agora o livro de Apocalipse, no capítulo 3, e o verso 21, diz assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Hoje você é um vencedor. Venceu mais um dia. Deus nos concedeu mais um dia. Estamos aqui. Seremos vencedores ao lado de Cristo. Com esse pensamento, querido, do jeito que você está, feche os seus olhos. Vamos orar e nos apresentar a Deus agora nesse momento. Oremos. Santo e eterno Deus, Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, e é o nosso Deus hoje, Senhor. Obrigado porque nos concedeu o alto privilégio de estarmos em Tua presença aqui, em Tua casa de oração. Agora, Pai, que nos desliguemos de tudo que há lá fora, que possamos nos ligar até o Teu trono de graça, Pai. Abençoa cada irmão nesta noite, a cada visita, a cada irmão e irmã que nos assiste também pela internet. Queremos hoje ouvir a Tua palavra, Senhor. Fica conosco e nos dê a Tua bênção. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós iremos louvar agora o nosso Deus e eu te convido, você que está aqui, você que está nos assistindo, para erguer a sua voz em louvor e gratidão a esse Deus maravilhoso. E nós vamos cantar agora 2 hinos que falam a respeito da santidade de Cristo e da importância da volta dele para nós. Que você possa meditar na letra desses hinos que iremos cantar nesse momento. Sempre
Eu acredito que esses hinos tocaram no teu coração, não tocaram? Parece que a gente vem agora um pouco mais pertinho de Jesus para conversar com Ele. E é justamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Nós vamos nos dividir em alguns grupos, né, para abrirmos o nosso coração em agradecimento e também em pedido a Deus por algumas coisas, né? Então nós temos aqui, eu acredito que a gente pode fazer 3 grupos, né? Um grupo aqui, um aqui no meio, talvez algum lá no fundo também, né? E nesse momento também, você que está em casa, que não tem o privilégio de estar aqui, você também pode estar em comunhão com Jesus, né? Então, se você tem um pedido, um agradecimento, abra teu coração para Jesus nesse momento, né? Ligue para a pessoa, às vezes, que você está orando por ela, né? E vamos tomar aí, acho que uns 10 minutos, né, para a gente ter esse momento.
Eu convido que você se levante para a gente poder, agora todos juntos, elevarmos mais uma prece para Jesus. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu N promessas. Obrigado, Senhor, porque eu me recordo que uma dessas promessas descrita na Tua Palavra é que mesmo nós que somos pessoas, seres humanos, falhos, pecadores, ruins, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos e que o Senhor nos daria o Espírito Santo se assim o pedíssemos. Então nós te pedimos, Jesus, que o Senhor envie o seu Santo Espírito para que Ele esteja conosco nesse momento, para que Ele nos acompanhe aonde quer que formos. E que sejamos, Senhor, instrumentos também de pregação do Evangelho para as outras pessoas. O Senhor sabe de todas as situações que aqui foram colocadas, de tudo que passa na nossa mente, as nossas alegrias e as nossas angústias. E te pedimos que o Senhor esteja com cada uma delas, atuando em cada uma delas, e nos confortando também, se assim for necessário. Agora pedimos uma bênção muito especial sobre o pastor Jefferson, que irá pregar para nós, falar da Tua Palavra para nós. Suplicamos sem mérito algum, no nome sagrado de Jesus Cristo, no mérito dele. Amém. Boa noite, queridos. Espero que você esteja bem. Espero que seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus neste momento. Você que nos acompanha também, que a paz do Senhor alcance você aonde quer que você esteja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 23. A cada ano que se passa, nós passamos ali por diversas situações durante o ano, e quando se chega no mês de dezembro, cria uma expectativa em todos nós. Cria-se uma expectativa na sociedade econômica. Pessoas começam a se prepararem para rever amigos, rever seus familiares. Pessoas começam, de alguma forma, a comprar presentes. Alguns começam a comprar passagem, ou já compraram, não é verdade? Porque está chegando o dia de viagem. É o dia de rever aqueles durante o ano a gente não viu. Ou conhecer lugares, dar presentes. Para a sociedade, para o mundo, esse é o Natal. Esse é o Natal. Natal, sinônimo de encontrar pessoas, sinônimo de rever, sinônimo de comprar presentes e dar presentes, de ganhar presentes, de estar com a família. E geralmente a igreja ela trabalha em alguns temas que leva a cada um dos seus queridos a refletir ou a refletirem sobre os temas principais que talvez possa tratar desse tema, Natal. E quando eu percebo, imagino, reflito, oro, dentro desse tema, geralmente nós repassamos alguns conceitos, e ao refletir sobre a vida de Jesus, que é o tema central,
onde nos traz uma ideia real do Natal. Eu começo a refletir sobre cada aspecto da vida de Jesus. E assim fazendo, há algo que sempre gosto de fazer e que choca o meu coração. É sobre o último dia antes que Cristo esteve, da sexta-feira, aqui nessa terra. E é um tema tão importante que no Espírito de Profecia, a serva do Senhor orienta cada um de nós que, se fosse possível, ou que nós venhamos a refletir diariamente sobre a vida de Jesus, principalmente os últimos dias que ele teve aqui nessa terra. E Lucas, capítulo 23, nos leva a esse dia. Um dia específico. Lucas 23, versos 53 a 55, diz assim: E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. No mundo protestante, se dá muita ênfase ao domingo. Nós adventistas gostamos de ressaltar muito o sábado. Não estou falando que está errado. Mas esse texto, ele trata-se de um dia, da sexta-feira, do sexto dia. Hoje eu quero recordar com vocês sobre o que se passou naquela sexta-feira. A sexta-feira foi uma data que todos os habitantes do mundo, anjos não caídos, o universo inteiro estava contemplando um dia específico, uma data em qual a divindade marcou, e todos estavam atentos para esse dia. É um calendário importante no universo, e todos observavam, ali na colina da Palestina. E a pergunta que se faz é: o que está acontecendo ali na cruz? Esta é uma pergunta que está no povoado, em todos os povoados. Essa é uma coluna que está no meio da sociedade, ali naquele momento. É uma pergunta que está sendo feita pelos governadores romanos, pela sociedade romana que estava ali, dominando aquele local. O que ocorreu? O que está ocorrendo na sexta-feira? O que está acontecendo aqui na cruz, na sexta-feira? E dentro da história das doutrinas, da teologia, essa é uma das perguntas mais importantes. É uma das perguntas mais importantes, discutidas. É uma pergunta importante até mesmo para a crença da doutrina da expiação. A resposta, ela vai depender de quem está fazendo ela. Quem está fazendo? Quem está fazendo a pergunta?
o que aconteceu na cruz, na sexta-feira, todos perguntavam. Para os líderes judeus, eu imagino que eles diziam uns aos outros: venham, venham, olha aqui, esse do meio, esse que está no meio da cruz aqui, ó, das 3 cruzes, esse do meio, chamado Jesus, andou pelos vilarejos, pelas cidades pequeninas, e pregava. E muitas dos seus sermões, das suas pregações, estavam contra as nossas tradições. Estava contra as nossas tradições. Nós tentamos de tudo para convencê-lo. Enviamos até ele os nossos melhores professores, mestres rabinos. Mas ele resistiu. Ele resistiu. E ele começou a falar do templo. Mas o templo é nosso, o templo representa a presença de Deus, e ele começava a falar do templo. Até mesmo dizer que se era filho de Deus. E assim por diante começou a falar contra César. Eu acho que o julgamento dele, esse juízo sobre ele, é merecido. O que ocorreu na sexta-feira? Para as autoridades romanas, eles viam Jesus como um jovenzinho, esse jovenzinho inteligente, que ensinava muitas pessoas. Olha, muitos chamavam ele de mestre. Ele era um rapaz bondoso, ele era um rapaz inteligente. Sabe, até alguns dos nossos soldados andou seguindo ele. Começou a seguir ele, de tão persuasivo ele era. Eles ensinavam as pessoas nas comunidades. Agora, os judeus estão dizendo algumas coisas contra ele aí, mas isso não é verdade. Os líderes judeus chegaram a dar tanta pressão para os nossos chefes, que chegaram a matar. E aqui está ele. E aqui está ele. O que ocorreu na cruz, na sexta-feira? Para o povoado, para o povo judeu, aconteceu o que os líderes judeus sempre fizeram. Este era um homem de Deus. Este que morreu era um homem de Deus, era um profeta. Quantos e quantos ensinos ele nos deu, nos mostrou. Mas como os líderes judeus sempre fizeram na história, assim também fizeram hoje. Mataram um profeta de Deus. É um martírio de um homem de Deus, de um profeta. Para esses indivíduos, queridos, aquele dia foi um dia de tremenda angústia. Porque ninguém entendia nada que estava acontecendo. Mas o que ocorreu na cruz, na sexta-feira? Para João. Então chega João, depois de um tempo,
inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos explicar. Na sexta-feira, à luz da ressurreição do domingo, aconteceu a coisa mais maravilhosa que essa terra já viu. Mais maravilhosa. Na sexta-feira, o que aconteceu foi que Deus colocou a sua mão no coração, lugar mais íntimo, e dali tirou uma oferta em prol do ser humano. A melhor oferta em prol de cada ser humano. E João 3,16, então João vai expressar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Para João, o que estava acontecendo na cruz é que Deus estava concedendo vida novamente para a raça humana. Este é o tema do texto. Para que tenha vida. A vida que eu criei, não vou deixar que se extingue para sempre, disse Deus. É muito linda para deixar de existir. É muito bela. Na sexta-feira, na cruz, o que João está dizendo é que Deus está preservando a vida. Deus está preservando a vida. E assim Deus deu a maior oferta que poderia dar em prol da raça humana. A cruz, ela é um prato de oferta no universo, perante o universo. A cruz, lá na cruz, é onde Deus fez o seu altar e colocou a sua maior oferta, para que eu e você tenhamos vida. Vida. Aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a oferenda que eu e você deveríamos pagar. Mas isso era impossível para nós. O homem ele não podia fazer isso, porque era muito cara. É muito cara. Então Deus diz: eu vou dar ela por ti. Eu vou dar ela por você. O que aconteceu na cruz na sexta-feira? Além de vida, para João, Deus se manifestou como o maior doador do universo. O maior doador. E agora, o que eu e você oferecemos para Deus? Deus, Ele ofereceu o seu Filho. E o que nós oferecemos para Deus? Um dia, algo tão pequeno, Ele não pede 10, Ele pede apenas 1. Ele pede tempo. E nós
não paramos para pensar o que ocorreu na cruz. Na cruz aconteceu o maior ato de mordomia que o ser humano pode ver. Na cruz, Deus estava cuidando daquilo que é muito precioso para Ele, a vida humana. Por isso, queridos, quando eu e você participamos de um ato, onde nós oferecemos algo para Deus, nós concedemos algo para Ele. Às vezes num sábado, quando nós ofertamos algo para Deus, isso funciona como uma resposta àquilo que Ele já fez por nós, como um ato de gratidão. Quando você pastoreia o rebanho de Deus, quando você cuida dos seus filhos, cuida da sua família, quando você cuida da sua vida, da sua saúde, quando você prega o evangelho, quando você se envolve no ministério, quando você se envolve na igreja, você também está sendo um mordomo. Um mordomo como resposta em gratidão, como o maior ato de mordomia, de doação, de oferta, que foi concedida na cruz. Porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E assim, nós o servimos, e obedecemos e seguimos a Ele. O que aconteceu na cruz, na sexta-feira? Além de João, qual é a perspectiva que Paulo traz? Para o apóstolo Paulo, o que ocorreu na sexta-feira, talvez eu imagine ele dizendo: bem, eu não estava lá, mas eu tive uma visão. Foi revelado a mim. Na sexta-feira, na cruz, Deus ofereceu o seu Filho como uma oferta expiatória. Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Ele está fazendo é reafirmando aquilo que os seus servos, que os servos de Deus, os discípulos, fizeram também. Na cruz, Deus voltou a soprar o fôlego de vida para a raça humana. Fôlego de vida para alguns e ausência de fôlego para outros. Porque quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Fôlego de vida para alguns que tem um filho, que crê em Jesus, que obedece os seus mandamentos, que o seguem. E ausência de fôlego de vida para outros, que rejeitam a graça de Deus. Paulo, o que mais acontece ali na cruz, Paulo? Para Paulo, além da cruz manifestar uma oferta expiatória, lá na cruz, Cristo ofereceu liberdade para todos nós. Liberdade? Liberdade. Romanos 8, verso 1 a 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo.
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O homem que estava fadado a morrer, condenado à morte, na cruz, Deus oferece liberdade. Liberdade. Queres ser livre? Queres, ou você quer ser livre? A vida é com Jesus. Andar ao lado dele. Aceitar o que ele oferece. O que ele fez. Por mim e por você. Este é o lugar onde Deus vem apresentar a raça humana e lança ali liberdade para cada ser humano. Na cruz é o lugar onde Deus diz que eu e você somos livres. Livres. Você não precisa ser escravo do pecado se não quiser. Você não precisa ser escravo dos desejos carnais. Você não precisa ser escravo do mundo. É olhar para Cristo e andar em direção a Ele, todos os dias. Paulo, o que aconteceu na cruz na sexta-feira? Além de liberdade, de uma oferta expiatória, para Paulo, Deus estava reconciliando o mundo com Ele. E aqui, nós podemos entender no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu um ministério de reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Agora o homem está em paz com Deus. Além de liberdade, além de ter alguém que intercede, que oferece a vida como oferta de expiação, há um pagamento de dívidas. Acabou a inimizade. Podemos andar e caminhar novamente em direção de Deus. Após a reconciliação, a paz com Deus, declara Paulo. A paz novamente. A paz que foi quebrada lá no Éden, quando o homem peca. E a natureza do homem se torna corrupta. Agora na cruz, Deus reconcilia o mundo consigo, oferecendo paz novamente. Por isso que muitas vezes nós devemos entender que o princípio da sabedoria, de acordo com Provérbios, é temer a Deus. Porque alguém que não está em paz com Deus, nada mais lhe cabe, nada mais o serve. Em Deus tudo começa e tudo termina. Paulo, o que aconteceu na cruz na sexta-feira? Para Paulo, também na cruz houve julgamento. Na cruz, disse Paulo, é onde a raça humana é julgada. Jesus estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado pelas pessoas naquela sexta. Mas na cruz, Deus julgava todos os seres humanos. Na cruz, enquanto Jesus estava pendurado ali, entregando a sua vida, pessoas ao lado,
autoridades, líderes, pessoas simples, crianças, julgavam a Cristo. Mas na cruz, Deus julgava toda a humanidade. Na cruz houve julgamento. Aqueles que gritavam crucifica-o, achando que estavam fazendo bem pela paz da sociedade, logo em instante, através de Jesus, Deus julgava a humanidade pela paz do universo. A partir daquele momento, todas as coisas vivas no planeta devem sua existência ao sacrifício de Jesus Cristo. Sem Ele, a condição que iríamos encontrar em nosso planeta seria semelhante ao planeta Marte. Sem vida. O que aconteceu na sexta-feira na cruz? E Paulo agora coloca numa perspectiva do próprio Cristo. E diz que Jesus resgatou o ser humano. Gálatas 1, verso 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Pai, Deus nosso Pai. Um resgate. Na cruz, Jesus diz: eu estava dando a minha vida voluntariamente em seu lugar. Em seu lugar. Na cruz, aqueles que me penduravam achavam que estava retirando a minha vida, mas lá eu estava dando a minha vida por eles. Quer saber o que aconteceu na cruz? Nós devemos olhar profundamente para a cruz. Eles achavam que estavam executando um criminoso. E talvez para entender esse assunto, deveríamos entrar no coração de Deus. Porque o que aconteceu na cruz foi uma manifestação da angústia divina. Dor intensa na cruz, os membros da Trindade passaram por uma experiência que jamais tinha acontecido. Jamais tinha acontecido. Alguns protestantes creem que apenas o lado humano de Jesus que sofreu ali. Mas a questão é que será sempre um mistério para nós. Mas houve angústia. Quer saber o que aconteceu na cruz? A divindade sofreu intensamente na cruz do Calvário. O céu escureceu. A luz se retirou dali e Cristo passou sozinho. Aqueles momentos de trevas, nas trevas. Para Jesus, estava sozinho. Entregue pelos nossos pecados, para Ele não houve nenhum mediador. Ellen White, Indesejado de Todas as Nações, diz que aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Envolvia todo pecador que já vivera ou viveria no futuro, desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido, assim, o perdão. Quem quiser, pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. Queridos,
Eu não sei como foi o seu ano. Eu não sei. Quais são as circunstâncias que veio sobre você durante esse ano? De alegria, de dor, de ansiedade. Hoje as estatísticas trazem que a humanidade cada vez mais caminha para uma depressão, ansiedade tremenda tomando conta. E talvez perguntas venham à sua mente. Por quê? Quer ter paz? Olhe para o que Cristo fez por você. Na cruz, Deus está dizendo assim: você é a razão do meu amor. Você é a razão da minha entrega. E por isso é que eu dei a vida por ti. E por isso que eu vou voltar a este mundo. E vou levá-lo. E você viverá para sempre ao meu lado. Sem dor, sofrimento, sem morte. Nada mais poderá separar nós do amor de Cristo. Eu oro para que todos nós venhamos a cada dia caminhar em direção a Jesus. E entender. Buscar entender. Mas não só entender, aceitar aquilo que Ele faz por nós. Andando em novidade de vida. E assim nos preparando para o encontro com Ele. Que Deus abençoe você. Você pode ficar em pé, quero orar. Neste momento. Pai querido, obrigado porque a Tua graça, ela nos alcança. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama, mesmo nós não entendendo completamente aquilo que o Senhor realizou, fez e faz por nós. Pai querido, nós chegamos em mais um final de ano. E obrigado porque o Senhor nos acompanhou até aqui. Mesmo em momentos de desespero, de aflição, de batalhas, mesmo em momentos de alegrias, de vitórias ou de derrotas, o Senhor esteve ao nosso lado. Pai querido, que aquela paz oferecida, aquela paz que excede todo entendimento, Senhor Deus, nos alcança. E que a alegria de viver ao Teu lado, de nos preparar para até a volta de Jesus novamente a este mundo, ela venha nos acompanhar a cada dia. Pai, ao voltar para o nosso lar, que nós venhamos sair daqui, com a atitude de caminhar em direção apenas de Ti. Se há algo, Pai, que nos separa, que luta em nossa consciência, e talvez esteja desviando o foco de alguns, que venha a ser deixado de lado, Senhor Deus. E assim, nós obtermos a vida eterna que é prometida em Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, em gratidão ao Teu nome. Amém.